concursando, boa tarde. Hoje eu estou, após o almoço, conversando com vocês. Eu não sei qual é o horário que está abrindo o teu computador, mas estamos iniciando um curso com você que está se preparando para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu espero que você goste desses nossos encontros, que você aproveite o máximo das aulas, porque, olha, meu caríssimo, minha caríssima, se tem uma mocinha junto aí, muito conteúdo para pouco tempo. O professor sempre reclama a mesma coisa. Mas como esse curso diz intensivão, eu vou ter que dar nó em goteira. Você vai ter que assistir às aulas, prestar muita atenção, desligar tudo que está ao seu lado, acordar em primeiro lugar, porque a hora que você decidiu assistir essa aula, você tem que estar pronto para ela. Muita concentração, muita atenção, porque a aula é muito rápida, tá? Tem que passar muitos conteúdos. Até ontem eu abri o site para saber da organizadora, a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente trabalha com tantas polícias por aí para ver quem é que vai fazer, né? A Polícia Militar de São Paulo e a VUNESP. Polícia Civil do Rio de Janeiro, até eu achei a organizadora ibfc.org.br. Aí eu abri IBFC, eu pensei concursos, e abri também o IBF para ver e li algumas provas deles, né? Para ver dessa banca, porque é desconhecida. E verifiquei que os textos não são difíceis, são textos atuais, então não se preocupe com a dificuldade do texto. E que eu li algumas provas que tinham apenas 10 questões, 15, e que umas 2, mas até umas 5 de interpretação, mas a maioria de gramática. Pois é, nas provas que eu abri de 2013, 2012 e 2013, de nível médio e superior. E que não tem dificuldade, gente, porque a superior é muito mais difícil que a do nível médio, pelo menos na parte de língua portuguesa, certo? E então é assim, essa prova, ela é parecida com a VUNESP, ela é parecida com a Sesgran Rio, ela cobra as questões muito simples de língua portuguesa, mas um pouquinho de cada. Por exemplo, eu vi emprego do porquê, emprego de palavras, eu vi acentuação gráfica, eu vi a concordância, mas a concordância não de, assim, frases muito complexas, a concordância comum. Eu vi crase, eu vi regência, eu vi pontuação. E eu abri o edital do concurso para ver realmente o que vai cair, qual é a prioridade. Simplesmente eles abriram lá o ementário, quer dizer, de língua portuguesa, abriram a gramática inteira, colocaram uma gramática inteira no conteúdo. Aí, até tipos de redação, tipos de texto, é incrível. Então, o que você pode fazer? Eu vou trabalhar os conteúdos que eu considero importantes, porque eu vi nas provas, eu vou trabalhar a gramática do concurso. Né? Não tem como. Agora 5 minutos de acentuação, 5 minutos de ortografia, 10 minutos... Que é isso? Aí virou uma bagunça, você não sabe nem a professora está desorganizada. Então, eu selecionei aqueles conteúdos que caem mais, né? Para poder trabalhar com vocês aquilo que eu vi em todas as provas. E isso vai ser nas 4 primeiras aulas, depois eu vou mudar um pouquinho, vou abrir mais provas e vou acrescentando, isso é importante falar, mas eu vou tentar passar para vocês, para pelo menos tentar dar uma prova toda para vocês. Né? Depois eu vou trabalhar gramática, para você lembrar dos conteúdos, e daí eu deixo sempre para o final, para as 3, 4 aulas finais, para a gente trabalhar a questão de concurso mesmo. Normalmente eu gosto de trabalhar banca, a questão de concurso, direto. Mas como você de repente está meio esquecidinho ali do pronome pessoal, né, da regência, da concordância, então eu vou passar esse conteúdo. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Noeli Landarim. Não sei se você me conhece de algum curso por aí, já gravei muitas aulas. Eu tenho muito prazer em entrar na sua casa e passar minha informação. Tá? Conhecimento de concurso só faz tempo, eu trabalho já há mais de 20 anos dentro da área de concurso público. Também sou funcionária pública aposentada da Universidade do Paraná, trabalhei em Colégio Militar de Curitiba, e trabalho, eu sou aqui paranaense, né? Estou passando essa informação para você vai ver meu sotaque, se você é carioca, bem da terra do leite quente, que eu sou paranaense mesmo, do interior, né, como fala, às vezes eu sobrecarrego a linguagem, mas o importante é que você entenda a minha língua, entenda a minha informação. Eu tenho muita vontade de chegar até você e tirar tuas dúvidas e dizer, poxa, aqueles 30 minutos iniciais eu aprendi um monte que eu não sabia, que bom, tirei aquela dúvida, eu quero um resultado positivo com você. Mas também peço assim,
Eu sei que o concurso, pelo que eu observei, vai ser no dia 8 de dezembro, né? Então, nós estamos aí com o concurso um mês só. Você tem que apurar um pouquinho, acelerar o passo. E se você quer passar nesse concurso, você vai ter que deixar toda a tua atividade social de fora, deixa a balada, deixa passeio, deixa tudo e se dedica. E faz muita questão de concurso. Abra lá, eu abri no site e coloquei a organizadora, que eu achei ontem, que é isso, ibfc.org. Mas eu entrei lá no PCI mesmo e achei essa organizadora, tem 9 páginas só de provas. E fui lendo, e fui lendo, e fui lendo. Procurei alguma coisa ligada à polícia para ver se mudava o texto, mas não muda. Tá? O tipo de questão mesmo. Por isso é tão interessante, né, que a gente pudesse trabalhar tudo que está ali, mas eu juro para vocês, você tem que acertar. Outra coisa que eu vi no edital, de português caríssimo, 30 perguntas. Pense o peso da língua portuguesa. E você tem que acertar 50% de cada prova, está lá no edital. Você tem que acertar no mínimo 15 para não ser desclassificado. A primeira prova é classificatória e eliminatória. Né? Que a prova é a primeira, depois você tem outras etapas, segunda etapa, outras provas. Mas essa que vai ser feita por essa organizadora, que tem conhecimentos específicos, parece-me que tem matemática, atualidades, a prova de português que tem mais questões. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os itens do edital. E se você verificar, não deu tempo da professora trabalhar todos os conteúdos, veja aqueles que primeiro abra a prova. Não adianta estudar no escuro, não adianta eu querer trabalhar assim um mês toda a língua portuguesa. Não existe isso. Abra a prova, veja umas 4, 5 provas de 2012 e 2013. Essa é a recomendação que eu dou para todo aluno. Sempre assim. Aluno que quer passar em concurso, abra aquelas provas daquela organizadora. Tá? Por exemplo, quem vai trabalhar Banco do Brasil, que é a Fundação Carlos Chagas, vai ter que olhar para Carlos Chagas. Como é português na Carlos Chagas? Agora você vai ler como é português nessa tua banca. E daí você vai resolver assim, poxa, essa questão não sei, já esqueci, é concordância, tem que estudar um pouquinho mais de crase. Aí é hora de você procurar, eu vou enviar o material impresso, em PDF, daí você vai tirar esse material e você vai responder as questões comigo. Eu quero enviar para você a apostila, você vai abrir o site do Aprova, vai tirar essa apostila e vai resolver os exercícios comigo. Você vai adiantando o teu material. Eu vou disponibilizar para você. Aí você vai adiantando, vai estudando e vai pegando essas aulas e vai dando mais uma olhadinha, porque se você quer passar, eu juro que vou fazer o que posso. Mas você também se ajude. Né? Se quer conseguir essa vaga, vai depender do professor, sim. Vai depender do curso que te possibilita assistir mais de uma vez a aula. Não é fazer questões e simulados. Além disso, você tem que fazer por onde? Como eu disse, eu tive que sortear conteúdos para começar com você. Porque são muitos. Então, aquilo que eu acho talvez mais difícil, mais complexo, que é uma pedrinha no sapato para o aluno, eu selecionei. É porque vocabulário, meu amigo, minha amiga, aí vai pelo texto, vai pelo contexto, digo só por Deus, né? Se tiver uma questão de vocabulário que você desconheça. Aí foge da minha possibilidade. Aí quando é questão de vocabulário, eu jogo no contexto, tento entender e elimino as absurdas. E nunca deixe a questão em branco, e sempre responda. No final sempre vai ter uma resposta. Mas nem que seja o último passo um chute, não deixe em branco. Tá? Essa banca dá para responder. Eu sei que as inscrições também estava vendo, vai terminar lá dia 18 de novembro, né? Foi de 15 de outubro a 18 de novembro. Tá aí. Vai pensando nessas possibilidades. Prova dia 8, 30 questões de português. Opa, é para prestar bem atenção na aula então. Bem, o primeiro conteúdo que há aqui no PowerPoint que eu quero passar para você é pronome relativo. Certo? Só que para você poder fazer o emprego do pronome relativo certinho, como gosto de passar, eu tenho que passar o ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui na telinha o pronome relativo. Então, primeiro, pronome é a palavra que substitui o nome ou acompanha o nome. É uma classe gramatical bem importante e que tem lá emprego do pronome relativo, emprego do pronome pessoal, do demonstrativo. Como eu acho essa questão, porque o mais difícil, então eu vou começar pelo pronome. Então, ou ele substitui ou ele acompanha. Há 6 espécies de pronome. Nós temos os pronomes pessoais,
que são aqueles que são divididos em retos e oblíquos e de tratamento. Então, os pronomes pessoais retos são aqueles que acompanham o verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os oblíquos são aqueles que têm função de complemento. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. E isso aqui é uma explicação para recordar, para reativar o teu arquivo aí da cabecinha que deve ter um pouco morto, adormecido. Acorde esse arquivo. Acorde aí você do outro lado. Então, aí você tem o pronome pessoal, o demonstrativo este, esta, isso, esse, essa, isso. A gente vai trabalhar. Aí tem os indefinidos e tem os relativos. Os pronomes relativos são aqueles que servem para ligar duas orações e para evitar repetição de palavras, certo? Então, ele serve como conector, ele liga, aí ele forma uma oração subordinada. Pega duas orações de período simples, que tem um verbo, uma mais uma, usa o relativo, junta, forma um período composto, tá? É isso que eu vou falar. Quais são os pronomes relativos? O que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, o quem, o cujo, cuja e o onde, que pode ser trocado por em que, no qual. Esses são os relativos. Esse que eu vou explicar agora na telinha, como que se usa, que ele pode vir sozinho ou acompanhado de preposição. Então, para trabalhar o relativo envolve muito conhecimento, regência verbal envolve. Para poder usar o relativo com preposição, eu tenho que saber o que é regência. Regência é o verbo e complemento, é a preposição que acompanha o verbo. Isso é regência. Então, eu vou ter que trabalhar isso. Por isso que eu disse que o relativo ele envolve muitas coisas. Eu vou ter que saber quando é que se usa o pronome, a pontuação nessas orações são em mudo sentido. E pelo que eu abri de provinha, nossa, em todas elas tinha essa matéria. Tudo bem? Então, você vai me acompanhar agora na telinha, que eu vou explicando, você vai me ouvindo e vai acompanhando ali. Você vai receber esse material sim, mas eu faço um resuminho. Eu acho interessante você ter um papel para acompanhar também, hein? Se fosse você, eu teria. Então, me acompanhe aqui na telinha. Pronomes relativos. Ué, a letra está ruim. Pronomes relativos. Vejam. Então, se eu tenho uma oração assim, não conheço o rapaz. Fiz uma frase, eu coloco um ponto, daí eu começo a outra frase. O rapaz saiu. O que você entendeu? Você entendeu que não precisa repetir o rapaz numa segunda oração. Que você pode ligar essas duas numa só, tirando a palavra repetida e usando um pronome no lugar. Entendeu? Então, eu posso dizer assim, ó. Não conheço o rapaz que saiu. Tá vendo? Legal agora, professora. O que você entendeu? Que esse que é um pronome relativo que está substituindo o rapaz. Então, deixa de usar a palavra e usa um que no lugar e faz um período composto único. Tá vendo aí? Essa é a função do pronome relativo. Substituir o nome. Ele pode vir sozinho, às vezes ele vem com preposição. Então, você já conheceu o primeiro, agora vamos ver a aplicação um por um. Então, vamos ver. O primeiro deles é o que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Ou eu uso o que ou eu uso o qual, certo? Bom, quando é que eu uso? Eu vou escrever assim, ó. Refere-se a pessoas ou a coisas.
pessoas ou coisas. Por exemplo, numa frase assim, li o livro, lacuna, você indicou. Então, li o livro, você indicou. É como se eu falasse assim, li o livro, você indicou o livro. Então, eu vou usar um pronome relativo que ligou a oração, li o livro, você que você indicou. Dá para usar o qual, professora? Essa é a tua pergunta, eu digo dá, o qual você indicou, também é outra resposta. Aí, esse que se refere à palavra livro. Sempre pense assim, o pronome relativo se refere ao termo anterior para evitar repetição. Assim como aqui o que se refere à palavra rapaz, para evitar repetição. Sobre a preposição, pergunta este verbo. Este aqui, ó. Quem indica, indica alguma coisa, indica algo. Este é um verbo transitivo direto. O que é isso, professora? É aquele que tem complemento sem preposição. Tá? Então, esse é um verbo transitivo direto sem preposição. Aí vou usar, não vou usar preposição, porque o verbo indicar não tem preposição. Basta dizer li o livro que você indicou só, ou o qual você indicou. Um outro exemplo. Assim, o filme, lacuna, assisti e não gostei. Saiu de cartaz. Cartaz. Tá aqui, ó. Agora, esse é o livro. Vou usar livro de novo. Lhe falei. Lembre que nós estamos usando o quê? Tá? Nessa aqui, eu expliquei para você. O pronome que tanto se refere a pessoas, por exemplo, aqui nós nos referimos a rapaz, pessoas, ou ele se refere a coisas, aqui ele está se referindo a livro, certo? É isso que eu quero falar de referência, pessoas ou coisas. Bem, aí ele pode vir sozinho, como na primeira página não tinha preposição, ou acompanhado de preposição. Vamos colocar um que aqui, ó. Aí, o filme que assisti, vamos colocar outro que lá, que não gostei. Olha, na linguagem do dia a dia, entre amigos, até eu posso falar assim, o filme que assisti que não gostei. Mas a linguagem da norma culta não aceita. Como é que eu vou resolver a minha questão? Eu vou grifar o verbo assistir e vou dizer assim, quem assiste, assiste a. Esse a, caríssimo, vou colocar aqui, ó, a que assisti. Ah, se eu quisesse usar qual, eu diria ao qual assisti. Tá conseguindo entender a minha língua? Bem, que não gostei. Olha, quem gosta ou não gosta de. Esse de eu vou colocar aqui, ó, de que ou do qual não gostei. Saiu de cartaz. Tá vendo? Então, assim que vai. O verbo veio acompanhado de preposição, o pronome veio acompanhado de preposição a, porque o verbo assistir pede a preposição a. O pronome veio acompanhado da preposição de, porque o verbo gostar pede a preposição de. Tá entendendo? Tudo tem a ver com a regência do verbo. Bem, esse é o livro lhe falei. Vou colocar até um que. Mas quem fala, fala de algo, fala sobre algo. Se eu usar a preposição de, eu posso dizer então, de que lhe falei, do qual lhe falei, mas se eu optar por sobre, preposição de duas sílabas,
Eu só posso usar sobre o qual lhe falei. Tenho 3 possibilidades de resposta. Tá? Então, está aí uma das saídas. Nós apresentamos, portanto, aqui o pronome relativo o que. Está vendo que é o que pode, então, vir sozinho ou com preposição, como foram os 2 exemplos. Agora, deixa eu falar do quem. Gente, quem é um pronome que se usa apenas para pessoas. Então, vamos escrever aqui, ó. Refere-se a pessoas. Tá? Outra dica, sempre com preposição. Sempre com preposição. Por exemplo, eu vou dizer assim, a pessoa me referi é meu irmão. Próxima. O médico, lacuna. Simpatizo e lacuna. Confio, foi embora. Outra, o cidadão, amei, viajou. Bem, vamos tentar preencher as lacunas com o quem. Como eu disse para você, olha, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Se eu colocar apenas um quem aqui, ó, veja como fica estranho eu deixar um quem. A pessoa a quem me referi. De jeito nenhum ele vem sozinho, ele sempre deve vir acompanhado de preposição. Aí eu pergunto para este verbo aqui, o verbo, quem se refere a. Esse a eu puxo para cá, a quem me referi. Entendeu? Então, a pessoa a quem me referi é meu irmão, mas aqui também cabe que, mas também cabe qual. Só que estou dando exemplo do quem. Então, está se referindo a pessoa, só a pessoa que se usa quem. Vamos colocar um quem aqui também. Quem? Aí vou conversar. O médico quem simpatizo e quem confio? Vocês acham que fica bom assim? Eu acho que não, hein? Aí eu digo assim, ó. Quem simpatiza, simpatiza com. Esse com eu puxo para cá. Com quem simpatizo? Tá? Confio. Quem confia, confia em. Eu confio em você. Então, em quem confio? Tá aí o resultado, tá aí a resposta das frases. Então, porque se a prova perguntasse, por que tem a preposição a no primeiro exemplo? Porque o verbo referir-se pede a preposição a. Por que tem a preposição com? Porque a regência do verbo simpatizar pede o com, entendeu? E aqui o em? Porque a regência do confiar pede o em. É isso que eu quero que você entenda. Agora vamos colocar aqui o cidadão quem. Você consegue ler o cidadão quem amei e viajou? Eu não. Daí o que eu vou fazer? Vou perguntar o verbo amar também. Quem ama, ama alguém. O verbo amar não tem preposição. Ah, meu Deus, e agora? O que eu faço? Ele é um verbo transitivo direto, ele não tem preposição. Ah, mas o quem não anda sozinho, vou buscar lá no além, vai cair aqui uma preposição. Pronto, caiu a preposição. Então, essa preposição a não está ligada ao verbo, está ligada ao pronome quem. É exigência do pronome quem, hein? Então, sempre que o quem vier ligando oração que tenha verbo sem preposição, o a é que vai servir de apoio, que é a bengalinha. O a é a bengala do quem.
Entendeu? Então, nós nos referimos a médico, a cidadão, a pessoa, por isso que eu usei o quem. Mas eu também poderia usar o que e qual. Vamos ver a próxima? Aí nós temos o pronome relativo cujo, que pode vir ter feminino também, cuja. Eu dou uma dica assim, ele sempre vem ao lado de substantivo, ao lado de nome. E ele dá ideia de posse, vou colocar posse. Como posse? Veja esses exemplos que eu vou passar. Feliz é o pai, lacuna, filhos são ajuizados. Aí aqui, ó, vamos mais uma. Vamos pensar aqui. Esta é a senhora casa me hospedei. O livro, autor, tenho simpatia, foi vendido. Agora sim, vamos trabalhar aqui só o uso do dito cujo. Vamos pensar aqui, ó. Bem, filhos, gente, filhos é substantivo. Então, eu só posso usar cujo. Jamais eu faria cujo os. Gente, isso não existe. Corte, delete, apague. Vamos fazer melhor? Vamos apagar? Apagamos. Cujos filhos. Filhos é o pai cujos filhos são ajuizados. O verbo ser não pede preposição. Qual é a relação de posse? Filhos do pai. Essa que é a posse. Essa senhora, vamos colocar cuja casa. Casa é substantivo. Então, casa da senhora. Essa é a relação de posse. Ele concorda com casa. Mas quem se hospeda em. Então, eu vou colocar em cuja casa me hospedei. Aí, o livro, autor, tenho simpatia, foi vendido. Então, veja, quem tem cujo autor, autor do livro, quem tem simpatia por. Então, eu vou dizer assim, por cujo autor tenho simpatia, porque a palavra simpatia é que é responsável pela preposição, tá? Daí, aqui, eu vou só explicar o último pronome bem rapidinho, que é o pronome onde, que se refere a lugar real, só lugar, que a gente pode trocar por em que, no qual, na dúvida. Então, em relação a lugar, por exemplo, digo assim, que Curitiba é a cidade onde moro. Eu poderia dizer na qual moro, em que moro, mas seguramente uso onde, porque a palavra que antecede é cidade, que é Curitiba, que é lugar. Mas, na próxima aula, a gente vai dar sequência ao estudo. Então, é assim, caríssimo. Você vai receber o material. Nesse material tem exercícios do emprego do pronome relativo. Então, eu gostaria muito que você
tivesse esse material em mãos, que você tentasse responder a partir dessas explicações, para que você já fosse testando. Poxa, não tenho conhecimento. Agora, se você começar já de cara a abrir do nada e começar a copiar o que o professor está falando, você nunca vai saber se você já sabia ou não. Tudo bem? Obrigada de novo pela sua atenção, por estar estudando aí língua portuguesa comigo. Bons estudos em casa e até o próximo encontro. Tchau!